Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo, como habitual, o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Neste episódio do podcast, e uma vez que estamos próximos do final do ano, vamos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano de 2021 no setor do calçado. E para começar, vou lançar aqui alguns dados sobre o volume das exportações deste ano. O Instituto Nacional de Estatística só tem disponíveis dados até ao mês de outubro. Portanto, as exportações de calçado portuguesas, considerando o acumulado dos meses de janeiro a outubro deste ano, tiveram um crescimento de 9,2% face ao mesmo período de 2020, que foi um ano de pandemia. Comparando com o ano de 2019, portanto, o ano de pré-pandemia, verificamos um decréscimo de 8,7%. Ou seja, a indústria portuguesa de calçado ainda não recuperou, ainda está um bocadinho longe do impacto da Covid-19, mas creio que estará num bom caminho, sendo de prever que no próximo ano as exportações de calçado consigam alcançar valores próximos dos valores pré-pandemia, dos valores de 2019, até porque nos últimos 6 meses deste ano, foram bastante positivos para a indústria de calçado, ao nível das encomendas e ao nível da faturação. Rui, passo-te a palavra sobre este nosso tema. Ora, Pedro, obrigado. O balanço do ano 2021 é que é um ano marcado pelo impacto severo que a Covid-19 ainda teve na indústria do calçado e na economia em geral. Eu diria que verificámos que existiram duas velocidades, uma quebra acentuada, se calhar numa primeira fase, naquele período que vai de janeiro a fevereiro, março, em que também tivemos em confinamento, mas também de uma recuperação intensa naquilo que foi também o meados de maio e junho para este setor, com o crescimento acelerado das exportações. Diria também que constatámos o aparecimento de novas oportunidades de negócio, marcas que, por exemplo, que produziam na Ásia, que procuraram agora Portugal como destino para a sua produção, e esta foi uma alternativa àquilo que foi a falta da capacidade produtiva que existiu nesse mercado. Esta realidade permitiu ainda a muitas das empresas acelerar aquilo que é a sua relação comercial com mercados emergentes, a criação de novos canais de venda que também vão ter consequências muito benéficas para o futuro da indústria do calçado. Eu penso que foram duas velocidades, foram várias oportunidades que surgiram, mas aquilo que fica marcado é sem dúvida o impacto que a Covid-19 ainda tem nesta indústria do calçado. Rui, eu sei que tu tens preparado de alguma forma os pontos positivos e negativos deste ano para o setor do calçado. Vais começar pelos negativos, correto? Exatamente, vou começar pelos negativos. Portanto, já aqui falámos e de facto as limitações referentes ao abastecimento de matérias-primas e à sua escassez é claramente um daqueles fatores que influencia drasticamente a capacidade produtiva das empresas do calçado. A juntar a isso temos uma crise dos transportes. Para quem não sabe, por exemplo, os contentores estão 500% mais caros que no início da pandemia. Estamos a falar de um contentor que custava $3.000, que passa agora a custar $12 e $15.000 para fazer o mesmo transporte e o mesmo circuito do material. Portanto, esta subida generalizada dos preços da matéria-prima é também um dos pontos negativos que influenciou até o próprio preço médio do calçado em cerca de 6%. Um dos pontos negativos também é a falta de mão de obra. Portanto, nós constatamos que o aparelho produtivo ficou muito, obviamente, refém daquilo que
era o isolamento profilático, as infecções provocadas pelo Covid, ficou com uma incapacidade muito grande de dar seguimento àquilo que eram as produções e a carteira de encomendas que tinha em mão, mas esta escassez não é apenas provocada pela Covid-19. Eu penso, Pedro, que estamos a assistir a uma situação em que existe mesmo uma escassez de mão de obra qualificada e não qualificada para este setor, que pode ser um dos temas até de um dos próximos podcasts. Rui, desculpa, ias continuar? E a continuar a dizer que é natural que esta incerteza, ou seja, a incerteza no mercado que existe devido à Covid-19 está a provocar uma grande onda de desconfiança nos investidores e em particular nos empresários na indústria do calçado. É natural que esta desconfiança depois vá a provocar também uma falta de aposta no investimento de novas tecnologias, por exemplo, do ponto de vista da inovação produtiva ou até da digitalização da indústria. Portanto, quando existe desconfiança, existe sempre o receio e o medo de fazer novos investimentos, o que pode também ser interpretado como um ponto negativo que tivemos ao longo deste ano. Eu também tenho aqui alguns pontos positivos e negativos, mas ao contrário de tu, eu vou deixá-los para o fim. Gostava de falar aqui na questão da sustentabilidade, que me pareceu que é um ponto de salientar neste ano de 2021. A indústria de calçado portuguesa parece-me que já está, ou já alcançou, ou está muito próxima da liderança internacional da produção de calçado sustentável. Tem sido uma aposta da Apicaps e recordo que a Apicaps apresentou em dezembro de 2019 o plano de ação do cluster do calçado para a sustentabilidade. Sobre este plano, eu gostava muito de o ler, eu assisti à apresentação, gostava muito de ler este plano, já pesquisei na internet, no site da Apicaps a ver se o via. O Felgueiras Magazine já enviou um e-mail à Apicaps a pedir o plano, não tivemos resposta. Se por acaso algum dos presentes tiver o plano e me quiser enviar, eu agradecia imenso. Mas o mais importante aqui é que de facto a indústria está a apostar na questão da sustentabilidade. Eu, para preparar este podcast, fiz uma pesquisa, a tentar ver as principais notícias que saíram ao longo do ano relacionadas com o calçado, e a maior parte delas falavam de produtos, sapatos e componentes sustentáveis. Dessas todas, eu selecionei duas para falar aqui. Uma delas tem a ver com sapatos sustentáveis da marca portuguesa Zouri, espero estar a pronunciar bem, que incorporam plástico recolhido das praias portuguesas, dos oceanos. As solas de sapatos, para que conste, são fabricadas em Felgueiras pela Teco. Este projeto da Zouri não é deste ano, é um projeto que já tem mais de 2 anos, mas creio que foi este ano que atingiu a sua maturidade. Eu destaco não só pela parte ambiental do produto, que é de louvar, mas muito pelo marketing que a empresa conseguiu fazer à volta destes sapatos, que gerou um certo hype e ficou, de certa forma, viral até nas redes sociais. Um outro produto que eu gostava de salientar são os balões de aniversários transformados em solas para calçado. Foi uma empresa de Felgueiras, a EasySoles, que conseguiu incorporar nas suas solas balões defeituosos de festas ou aniversários. Aqui, mais uma vez, destaco o marketing que a empresa conseguiu, com inúmeras referências na imprensa nacional e na imprensa internacional. Há mais uma área, mais uma nota sobre a sustentabilidade que eu também gostava de deixar, que tem a ver com a certificação. Portanto, certificações ambientais é algo que já começou há 3, 4 anos atrás, que este ano estão a continuar. Estamos a falar na ISO 14100, estamos a falar na RCS, GRS, etc. Portanto, certificações têm sido uma aposta das empresas portuguesas e um sinal dado para o mercado e para os compradores da aposta que estamos a fazer na questão da sustentabilidade. Rui, ainda tens mais aspectos negativos? Nós estamos já um bocadinho avançados no nosso tempo. Tens ainda muito que falar? Eu diria que deixaria para um próximo programa, se calhar falarmos dos pontos positivos, que acho que é isso que agora importa. Pronto, mas apenas uma nota final para que tenhamos noção de 2020. Então, desculpa, por favor, se me permitires. Então vamos dividir este episódio em 2 partes e continuaremos depois a segunda parte na próxima semana. Portanto, estavas tu a dar uma nota final?
Uma nota final, apenas que em 2020 foram produzidos, para que tenhamos uma ideia, menos 16% de pares em todo o mundo. E o que isso significa são cerca de 4 mil milhões de pares, só para que tenhamos uma ideia da dimensão desta indústria. É muito sapato mesmo. Rui, continuamos então na próxima semana com uma análise àquilo que foi o ano 2021 no setor do calçado. Estamos combinados? Estamos combinados. Portanto, chegamos ao fim deste episódio. Voltaremos na próxima semana com a segunda parte desta retrospectiva do ano de 2021 na indústria do calçado. O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Também nos pode consultar e ver no site do Felgueiras Magazine, em www.felgueirasmagazine.pt e nas redes sociais do Felgueiras Magazine, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Eu e o Rui voltaremos então na próxima semana com mais um episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.